Vamos lá, considere o seguinte cruzamento. Um duplo heterozigoto contra um homozigoto recessivo. A princípio, a gente precisaria de compreender onde cada um desses genes. Estariam eles em cromossomos distintos? Estariam eles no mesmo cromossomo, portanto em linkage? Vamos ver a descendência. Descendência de 400 indivíduos sendo... Dá uma olhada. Um raciocínio breve aqui, o indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho só produziria gametas Azinho, Bzinho. O indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, ele poderia produzir gametas Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão e Azinho, Bezinho. Se eu estiver pensando em segregação independente, seria a mesma probabilidade para todos eles. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Ou, em outras palavras, 25% para cada um. Quando eu bato o olho aqui nas probabilidades, já fica notório que é bem diferente disso, né? Se eu tenho 400 indivíduos, 10% de 400, para a gente fazer de cabeça aqui rapidinho, dá 40. Para o indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho aparecer, o gameta Azão, Bezão teria que ser enviado junto com Azinho, Bezinho, daria Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Né? Ele está aparecendo só 40 vezes. Eu esperaria 25%. Eu esperaria que todos eles tivessem o mesmo número. Resumindo, esses indivíduos não estão em segregação independente. Esses genes, melhor dizendo, eles não estão em segregação independente, eles estão em linkage. Então, vou apagar esse raciocínio, porque ele serviu apenas para a gente concluir que não se trata de uma circunstância de segunda lei de Mendel, de segregação independente, se trata de uma circunstância de linkage. Então a gente resolve de forma diferente. Quando eu visualizo isso aqui, eu tenho que pensar que um gene A, no caso, ele está no mesmo cromossomo do que o gene B. Por exemplo, o gene A está aqui e o gene B está aqui. Né? Aí eu teria que ver se eles estão em cis, né, com os dois alelos dominantes no mesmo cromossomo, ou se eles estão em trans, né, que é quando eu tenho um alelo dominante no cromossomo e um recessivo nesse mesmo cromossomo. Batendo o olho aqui nas proporções, já me parece ser uma circunstância... deixa eu olhar aqui. Já me parece ser uma circunstância cis, ou melhor, trans. Provavelmente o Azão está junto com o Bezinho e o Azinho está junto com o Bezão. Né? Aí a gente cai naquela ideia. Se eu desconsiderar o crossing over e fizesse essa meiose aqui, ó, eu teria 50%. Então vamos lá. Considerando um indivíduo duplo heterozigoto, né? Então considerando esse indivíduo aqui com o genótipo Azão, Bezinho barra Azinho, Bezão, fica mais fácil de representar assim. Quais gametas eu teria? Num primeiro momento eu teria Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão e Azinho, Bezinho. Né? Os mesmos 4 tipos. No entanto, se você estiver olhando para cá, você vai falar assim, ah, cara, eu vou ter metade dos gametas Azão, Bezinho e metade dos gametas Azinho, Bezão. Quando que os gametas Azão, Bezão e Azinho, Bezinho vão aparecer? Quando acontecer crossing over. Quando acontecer crossing over. Então vou representar o crossing over aqui, ó. Vou representar agora que esse cromossomo trocou um fragmento com o seu homólogo, ou seja, houve crossing over entre os genes, né? Não é qualquer crossing over. Então aqui continua Azão, aqui continua Azinho, mas como a gente trocou um pedaço para cá, o Bezão veio para cá, o Bezinho veio para cá. Então sem crossing over, esses são os gametas. Com crossing over, aparece tanto o Azão, Bezinho, mas aparece também o Azão, Bezão, aparece o Azinho, Bezinho e aparece o Azinho, Bezão. Concorda? O ponto agora é, qual que é a probabilidade? Em quantos por cento aparece um, em quantos por cento aparece outro? Então veja, de 400 indivíduos, 10% aparece, né, ou seja, 40 indivíduos, quando o heterozigoto, o duplo heterozigoto, manda o Azão, Bezão. Porque o Azinho, Bezinho, vejam, o Azinho, Bezinho sempre vai estar aqui, porque um dos progenitores sempre manda o Azinho, Bezinho.
Então esse indivíduo aqui aparece quando ele manda o azão bezão. Ele manda o azão bezão 10% das vezes. Concorda? E ele manda também, deixa eu pegar a borracha aqui, ó, o azinho, bezinho, porque quando ele mandar o azinho, bezinho, vai aparecer azinho, azinho, bezinho, bezinho, 10% das vezes. Sobra 80%, que eu vou dividir 40% para cá e 40% para cá. Veja, esses gametas que só aparecem quando existe crossing over, eles são chamados de gametas recombinantes. Logo, a frequência em que eles aparecem é chamada de taxa de recombinação. Você viu isso lá em aula. Qual que é a taxa de recombinação aqui então? 10 mais 10 ela é 20%. 20% é a taxa de recombinação. Que também é chamada de distância no mapa. Logo, olha lá, o comando da questão é o genótipo de um indivíduo heterozigoto. Eu já matei. Ele é azinho, bezão, azinho, bezinho. Tem que ser. Caio, ele não poderia ser azão, bezão, azinho, bezinho? Não, não poderia. Porque se ele fosse azão, bezão, azinho, bezinho, esses gametas eles não seriam os recombinantes. Eles seriam os parentais. A frequência deles seriam as maiores e não as menores. Percebe? E a taxa de recombinação, é 20%. 10 mais 10. Beleza? Você ainda aprendeu em aula que se a taxa de recombinação é 20, a taxa de crossing é o dobro, né? A taxa de crossing aqui não perguntou, mas se perguntasse, né, a taxa de crossing seria o dobro, ela seria 40%, por exemplo. Quando perguntam a distância no mapa, né, normalmente a distância é em taxa de recombinação, né? Ou em centimorgans, né, seria 20. Beleza?